Bom, estudei numa escola, o primário e o ginasial. Na Itália era um pouco diferente, né? Mas, digamos, os primeiros 8 anos eu estudei numa escola católica, extremamente católica, e a minha formação, digamos, de berço é católica. Em seguida, passei em uma escola pública e depois decidi migrar para Milano, né? Eu sou de Parma, para ter oportunidade num colégio que é um dos melhores da Itália, e decidi, pelo bem da minha formação, mudar para lá. Eu vi que era necessário para mim mudar de ambiente, mudar até para poder crescer e ter outras oportunidades. Agora, é um sacrifício, seja para minha família como para mim, né, me deslocar. Mas eu tinha já um primo que estudava em Milano, nesse colégio, e conversando com ele, acabou me convencendo que era melhor para mim. A minha família continua atuando no setor de transporte na Itália, na Europa. Eu trabalhei por alguns anos, dos 18 aos 24, no setor de transporte na Itália. E quando surgiu uma oportunidade com a abertura da instalação da fábrica Fiat aqui em Betim, eu vim ao Brasil para conhecer. E mesmo que atrasado, porque foi uma decisão quando a Fiat já estava iniciando a operar, eu decidi vir para o Brasil e comecei a trabalhar fora da Fiat, até com empresas que não eram de origem italiana. Depois o meu volume de negócios, até com a própria montadora italiana, aumentaram, mas hoje as minhas empresas trabalham para uma infinidade de clientes, e a Fiat é um deles. Claro, é um ótimo cliente que nós temos, mas hoje temos negócios em vários setores, e não só de transporte, porque a administração da minha empresa sempre foi pautada pela extrema seriedade e se inspirando até alguma coisa europeia, mas bem tropicalizada, né? Acabou dando certo. Como empresário relativamente bem-sucedido, comecei a esbarrar na política, né? Além de ser, digamos, um bom profissional, no Brasil precisa ser também um bom político. E é claro que, aumentando a dimensão dos meus negócios, também passei a me perceber quanto a política influenciava não só os meus negócios, mas a economia em geral. E isso me deixou muito atento, muito ligado aos acontecimentos políticos. Lembre-se da década de 80, foi aí que, digamos, a minha aproximação à vida pública e à política. E nós tínhamos altos e baixos, inflações absurdas, mudanças institucionais e uma série de ambientes que nos levava, em primeiro lugar, a ler a página política, depois passar a outros assuntos, porque a política até que determinava o que acontecia em outro setor. E aí, quando você começa a entrar em uma questão como essa, que é complexa, fascinante, e tem uma série de aspectos que atraem, acabam te fazendo refém, né, dela, foi aí que começou. O setor onde eu estou presente como empresário não tem a ver com o setor público diretamente. Portanto, eu não sou empreiteiro, não tenho contratos com órgãos públicos, não é isto. O que a política acaba influenciando, digamos, no sentido de geração de emprego, de facilidades, de justiça social
E isto me alarmou muito, porque apesar de um país, digamos, rico e bem equipado como o Brasil, nós continuamos a esbarrar constantemente em problemas de toda a ordem social. E a ordem social acaba afetando o resto, né? Eu entrei pela análise que eu fazia como empresário, né? Mas não tanto uma análise, digamos, do meu setor empresarial, que é um setor extremamente competitivo e não depende de ajuda nem de intervenções do setor público, mas no sentido mais geral, mais macroeconômico e social. Eu sempre tive uma atenção especial ao lado social das coisas, porque não adianta você viver no meio de um deserto, né? Você tem que levar em consideração, digamos, como um todo a sociedade. Política é uma consequência, né, uma consequência de outros fatores que aconteceram e acontecimentos da minha vida que me levaram a me aproximar do ambiente político e acabou depois me atraindo, porque a política ela tem uma capacidade muito grande de atração e de envolvimento. E a partir daquele momento ingressei na vida política quase até por uma curiosidade, mas aos poucos fui me apegando, né? E fui convocado também para assumir algumas funções dentro do meu partido, convocado até pela comunidade, e aí começou. Bom, isso eu até escrevi um artigo numa crônica. E, na realidade, bom, nasce já com uma estrela, né? A estrela que determina o caráter e também a herança genética, porque você nascendo em um determinado lugar, com um pai e uma mãe, você acaba aprendendo deles, né? E nesse sentido, eu nunca me julguei uma pessoa muito assim, extrovertida, de tomar frente. Eu sou mais um pensador, né? E optei até para estudar filosofia e outras coisas que exigem um aprofundamento, né? Mas depois, quando nessa idade que você fala, de 14, 17 anos, eu tinha contato com o mundo através do colégio, muito mais por escrito, né? Até o caso de namoros, eram muito mal sucedidos, né? Porque se limitava à correspondência. Mas aí é um que acaba também desenvolvendo, né, a sua capacidade de expressar, porque o contato, digamos, muitas vezes pessoal, acaba te facilitando ou encurtando o diálogo, enquanto por escrito você tem que ser muito mais preciso, muito mais pontual, muito mais claro, né? Eu não estudei jornalismo, nunca pretendi nem praticar jornalismo, mas na minha vida foi mais um desafio que surgiu em um certo momento, aceitei. Como deu certo em outros setores, não digo que deu certo nesse, mas alguma coisa consegui fazer. Vamos fazer um retrospecto cronológico. Eu adquiri em 1989, quando ainda era empresário, um jornal que se chamava O Tempo, um semanário de Betim. E eu reestruturei, o jornal que eu comprei tinha uma tiragem de 1.500 exemplares, hoje tem uma tiragem de 40 mil, o jornal mais lido, o semanário mais lido de Betim. E eu já atuava, digamos, desde 89 até
95, quando decidimos de transformar esse jornal num diário de circulação estadual e nacional. Então, era um projeto cultivado desde 1993, de ampliar o alcance do jornal O Tempo e transformá-lo em semanário num diário. Eu estava trabalhando nessa ideia quando fui pego por uma campanha movida pelo jornal Estado de Minas, me massacrando por coisa que eu nunca fiz na minha vida. Não sei de onde tiraram também essas questões, mas acharam conveniente fazer dela um grande estardalhaço. Foram depois obrigados a publicar 3 páginas e meia de direito de resposta, onde eu pude pontualizar todas essas acusações e mostrar em cerca de 48 pontos que eu nada tinha a ver, apresentando documentos, e que se tratava de um equívoco brutal. E te digo sinceramente, era mais que equívoco, mas assim ficou, e como todos os grandes desafios, grandes provações que não tem na vida, acaba te estimulando a entender mais, né? O ser humano, entender mais, até e reanalisar a sua vida. Eu, para ter instigado uma perseguição tão grande, devo ter errado em alguma coisa. Eu não sou perfeito, né? Procuro me aperfeiçoar a cada dia, mas ficou perfeitamente esclarecido que eu não tinha nada a ver com essas acusações, que até levaram autoridades a me investigar. E investigaram, eu me coloquei perfeitamente à disposição, mas a coisa era tão ridícula, né? Apesar de ser trágica em respeito à minha reputação, tão ridícula que acabaram as questões evaporando, né? Ou nenhum processo foi levado à frente, e as investigações me deram plena razão. E depois eu tinha provas documentais, agora, de tudo, para desmontar todas as acusações. Agora, isso, claro, gera um estímulo, né, a aprofundar mais e a entender mais esse aspecto do jornalismo, né? Porque era um caso jornalístico, em volta da minha pessoa. E aí até apressaram esse projeto que nós já tínhamos na gaveta. A partir daquele momento, as coisas começaram a precipitar de maneira mais clara. Mas eu teria feito isto de qualquer forma, com ou sem essa perseguição. No meu caso específico, eles não aceitaram colaborar para que se reconstituísse a minha verdadeira imagem, entendeu? É isso que me magoou muito. Porque um pode cometer um erro, mas a ele se exige a retratação do erro. E isso eles sempre se negaram a fazer. Isso não qualquer um é exposto ao erro, né? Agora, isto nós podemos errar, mas também temos que, com a mesma ênfase com que erramos, proporcionar a reconstituição da imagem. E depois, no meu caso, foi uma coisa que extrapolou a ética, ensejou processos, foi muito além do que podia se imaginar como um mero erro jornalístico. São nossos concorrentes, mas ao mesmo tempo são colegas, né? Concorrentes e colegas. E eu não sou uma pessoa de guardar rancor, eu não tenho tempo nem de guardar rancor nos outros. Porque acho que o rancor, o ódio, a vingança são um atraso enorme para a pessoa, né? Tem que olhar para frente, porque arrependimentos não adianta nada, arrependimento é uma perda de tempo. Muito mais que o arrependimento, tem que capitalizar a experiência e deixá-la render. Eu tive uma experiência notável nesse caso que se criou. E me aguçou a ter a sensibilidade, a possibilidade de análise. E eu, a partir daquele momento, passei a ter
junto à leitura que faço diária dos jornais, uma sensibilidade que antes não tinha, né? Olhar crítico e depois, sabe, nas entrelinhas, tem escrito muito mais do que nas linhas, sabe, de certos jornais. E isto me parece hoje de entender com uma certa clareza, né? Um bom redator, diretor de redação do jornal, ele tem que checar a fonte de informação. E, além da fonte de informação, ele tem que manter presente que amanhã o que ele publica pode virar contra o jornal. No sentido, se ele extrapolar o limite da especulação, entrar ou se apaixonar a uma causa que não é suficientemente comprovada, ele fatalmente incorrerá em um erro gravíssimo. Erro grave para ele como profissional e ainda mais grave para o jornal, porque acaba com o descrédito. Portanto, sempre que nós recebemos uma informação, às vezes até informação de uma certa gravidade, ela é checada. E não pode ser checada numa única fonte, né? Tem que ser checada por várias fontes e ser pesquisada para evitar que em termos jornalísticos, se fala de barrigada, né? Dar uma barrigada é cometer um escorregão tremendo e trocar, digamos, trocar a realidade. Agora, a verdade é que tem que pautar um jornal, né? E, normalmente, a sensibilidade de um redator, um jornalista, levam a entender o que é a verdade. Nós não podemos ter postura preconceituosa, né? Nós temos que estar abertos a verificar a informação. Tem um programa do Alberto Dines, toda terça-noite na TV Educativa, que faz uma análise da imprensa e vê quantos casos acontecem, né? de erros, às vezes até propositais, né? Eu costumo escrever de manhã cedo, levanto, faço uma leitura dos jornais, eu levanto cedo, levanto às 6 horas da manhã e quando ainda o ar é fresco, não tem problemas em volta, eu escrevo. E normalmente até 8, 8h30, meu artigo está pronto. Às vezes eu dou uma revisada no final do dia, quando escrevo de atualidade, porque no decorrer do dia pode ter acontecido algumas coisas. E dificilmente escrevo à tarde, mas já ocorreu também, pelos acontecimentos, eu ter preparado um artigo, às 7 horas da noite me ligam, olha, seu artigo está vencido. E aí eu pego no meu computador e faço outro correndo. Eu recebo muitas cartas, eu recebo uma média de 60, 70, 80 correspondências por mês. Eu quando escrevo, eu procuro levar em consideração 3 coisas. Escrever, ser útil, necessário e amável, né? E, aliás, escrevam, deixo sempre em destaque, perto de mim, essas 3 palavras, ser útil, necessário e amável. Agora, se você consegue adotar esses 3 atributos, acaba... e verdadeiro, obviamente, você não pode mentir absolutamente. Mas a verdade já é um compromisso que eu carrego há muito tempo, né? E se incorporou tanto que na minha vida a verdade é digamos, uma roupa que não sai mais, né? E, além da verdade, ser útil, necessário e amável.
primeiro tem que dividir duas coisas. O jornal é uma atividade empresarial, né? E o nosso jornal tem, a partir do momento que foi fundado, uma linha ética própria, que é da independência e da imparcialidade, pautadas especialmente à qualidade, né, da nossa informação. Você pode reparar que a abordagem que nós temos em certos assuntos é muito mais ampla, checa as fontes, verifica de um lado, do outro, gastamos papel, né, para poder dar ao leitor uma visão mais ampla possível daquela realidade. E como tal, não cabe ser tendenciosos, parciais, ou outro tipo de prática que foge da ética. Outra questão, o jornal O Tempo, ele caminha dentro de um espaço onde a ética é um produto, que é o nosso... Ética e qualidade são produtos que os nossos leitores querem comprar. Portanto, eu não posso misturar, digamos, o meu pensamento político, que é um pensamento político moderado. Eu sou filiado ao PSDB, acredito na social-democracia, e a melhor ideia de todas aquelas que eu estudei, que aí está. Claro que os partidos são feitos de gente, de pessoas, e não todos são iguais, nem todos são perfeitos, aliás, é muito difícil. E um partido é a resultante de várias forças. Agora, para mim, o PSDB é um partido nascido de uma ideia justa, tem um ideal correto e eu continuo abraçando esse ideal. Mas o jornal ele tem que ser totalmente independente, isento e imparcial. Porque também em Minas, o que é parcialidade e outros defeitos já estão todos tomados. Esse nicho já está cheio, entendeu? Para podermos crescer, e também nós fizemos muitas pesquisas antes de formular o jornal e de pô-lo nas ruas. Existia um grande avanço da imprensa de fora de Minas para dentro. Por quê? Exigiam uma informação precisa, correta, de qualidade, eticamente irrepreensível. Nós pegamos, digamos, esses pontos e montamos um jornal em volta dessas ideias, que também são as ideias que me satisfazem, né? Satisfazem a minha consciência, o meu pensamento e o meu desejo, e também fazem parte das regras da minha vida. Eu acho que, primeiro, em política, precisa agir para resolver o problema, não para faturar prestígio, né? Determinadas atitudes do político que se enquadram, em primeiro lugar, ganhar prestígio pessoal, segundo, resolver o problema da comunidade, a mim, muitas vezes, não fogem, né? Da maneira de mostrar uma intervenção ou como pô-la em prática, isso já demonstra que não tem um grande apreço para a comunidade, tem muito mais apreço para outro tipo de coisa. O partido me pediu que mudasse do meio ambiente, onde muitos parlamentares queriam participar, e eu também tinha externado a vontade de passar para comissões exteriores, porque nessa fase, processo de globalização, de abertura de mercados e de integração via internet do Brasil com o resto do planeta, tem muitas coisas interessantes e com as quais eu poderei contribuir durante esse meu mandato. A minha é uma atuação bastante eclética, né? Eu tenho apresentado vários projetos de lei, como esse do Serviço Civil Voluntário, que criou muita discussão, passou em todas as comissões. Depois, digamos, fui derrubado por uma manobra
precisa ficar sempre atentos, mas foi encampado pelo governo. O governo está elaborando e colocando até em prática a experiência desse serviço civil voluntário no Rio de Janeiro, né? Seria integrar o jovem de 18 anos que também procura emprego na sociedade, partindo de um ano de prestação de serviço nas áreas sociais de maior carência, como educação, assistência social em creche, em orfanatos e alfabetização. E no meu projeto se previa também que 10% dos contratados pelo governo fossem pessoas idosas, aposentados, que pudessem ajudar os jovens com as suas experiências. É um projeto muito interessante, gerou muito debate e eu vejo que tem futuro. Em breve será uma realização e será posto em prática. E isto pode dar emprego a 300, 400, 500 mil jovens. Um emprego de salário mínimo, salário baixo, mas já um emprego que resolve dois problemas. Um, de oferecer uma primeira oportunidade ao jovem. Segundo, de atender aquelas áreas de maior carência, né, que são a infância, os asilos de pessoas idosas, a PAI e tudo mais. Eu estudei muito religiões comparadas e frequentei muito ambientes teosóficos e a partir disso surgiu um grande interesse a me aprofundar no estudo de religiões, né? Até para entender o que eu faço nesse planeta, né? O que estou fazendo, qual é a minha função, de onde vem esse meu caráter, essa minha personalidade, para onde vai, tentando melhorar a minha pessoa, né, da maneira melhor possível. Eu sou muito mais atraído, né, a esses assuntos, talvez, que a assuntos políticos. Mas eu conjugo as duas coisas, mesmo porque nós temos que colaborar com os nossos conhecimentos em todos os setores, seja naquele empresarial, como no setor político, como social. E a religião, eu respeito a religião católica, sou um profundo conhecedor da Bíblia, do Evangelho. Aliás, me aconselho a esses livros em muitas ocasiões, mas não deixo também de estudar os outros, né? E que em certos aspectos tem uma profundidade até maior que a religião católica, sem menosprezar a religião católica. Eu sempre estive pronto na minha vida a aceitar desafio. E não acredito que o meu desafio seja continuar na política, não. Mas enquanto tiver pessoas que me apoiam e pedem a minha permanência, e enquanto avaliar que ela tem uma utilidade, não para mim, mas para a sociedade, eu continuarei nela. Agora, a respeito do jornal, o jornal é hoje um veículo consagrado, é um veículo que vai ficar em Minas Gerais e é um veículo muito respeitado fora de Minas. Nós já temos muitos leitores, também via internet, que se manifestam de outros estados, de outros países, e deu uma referência aqui em Minas Gerais, pela imparcialidade e pela qualidade com que nós entramos no setor difícil, no setor que, quando foi divulgada a notícia que o jornal Tempo entraria no mercado, eu recebi críticas muito pesadas, como de Dom Quixote, como de desamparado, né, alucinado.
entendeu? E hoje eu vejo que essas pessoas até se retrataram e entenderam que o tempo tinha essa obrigação de ocupar esse espaço e de colaborar para que o jornalismo em Minas melhorasse como efetivamente melhorou nos últimos 3 anos.